estar com eles, dava-lhes um abraço e dizia: olha, eu não tenho que te dar, mas o que eu tenho eu dou. Um abraço sincero. Choravam juntos. Será que nós já paramos para analisar que o próximo também é um irmão nosso? Será que nós já paramos para analisar que todos nós pertencemos à mesma família, que é a família universal? Só que por não podermos nascer todos na mesma casa, cada um de nós tem uma casa, um endereço e familiares. Mas, na verdade, todos nós somos irmãos de caminhada. E o dia que nós compreendermos a fraternidade legítima, como nos ensina Jesus, nós não teremos este mundo viciado ainda nas aparências e mergulharemos de fato, mergulharemos com convicção na amorosidade, atraindo-nos uns aos outros pelo sorriso, pelo abraço. Esta realidade vai demorar, vai depender de cada um de nós. O mundo está em nossas mãos. O que fazermos no hoje, somado com o outro, podemos ajudar no final das contas a termos um mundo melhor. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quem de nós, quando chegamos no Espiritismo, não tínhamos dúvida de onde viemos, quem somos, para onde vamos, por que sofremos, por que temos dificuldades? E aqui, numa casa nobre, digna, benfeitora como esta, engajada no estudo, nós compreendemos que a vida, ela é uma grande excursão, em que nós estamos aqui, mas o nosso ponto de partida não foi a atual e presente encarnação. Todos nós trazemos um currículo, da mesma maneira que foi ali um currículo muito pequeno, das pequenas atividades que desempenhamos no Brasil. Todos nós, ao nascermos, também temos um currículo, e ao acordarmos diariamente temos uma página em branco, e nós escrevemos naquela página o que queremos. Por isso que a oração, a prece, este ato de nos ligarmos à espiritualidade amiga, não é um ato defendido apenas e tão somente por defendermos, mas é um ato de praxe que nos ajuda muito, dando-nos força, sustentação para seguirmos sempre adiante. E vem Allan Kardec e coloca fé inabalável. É somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo veio inaugurar para a Terra uma nova era, tirando aquele método arcaico religioso, aquele método da imposição, aquele método é assim, quando no final é mistério de Deus. Não. Para toda resposta para toda pergunta tem uma resposta, para toda indagação tem uma complementação. E quando Allan Kardec ousa conversar com o mundo espiritual através do Livro dos Espíritos, nós passamos a ver que o mundo, ele é muito pequeno, que nós estamos sob a tutela dos Espíritos, da mesma maneira que os Espíritos estão sob a nossa influência. Às vezes imaginamos que o processo obsessivo, por exemplo, parte apenas dos espíritos desencarnados para nós os encarnados. Não. Este é uma modalidade de processo obsessivo. Existe também o processo obsessivo de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Então nós vemos que essa interação com o mundo espiritual passa a ser algo normal para nós os espíritas. O que significa a palavra anormal? O que significa a palavra desconhecimento a partir do momento em que nós conhecemos e lidamos com naturalidade, com o sobrenatural? O sobrenatural nada mais é do que o natural desconhecido, nada mais é do que conhecermos algo que até então nós não conhecíamos, ao ponto de Leon Denis, se Kardec viesse a falhar em sua obra, seria o natural continuador
da sua obra, porque a obra não poderia estar apenas na mão de uma pessoa, e se ele falhasse, todo o esforço em vão. E nós tivemos um outro grande espírita, que foi Leon Denis, deixando para todos nós do invisível, Joana d'Arc, Espiritismo e Cristianismo e tantos outros. E este filósofo nos deixa uma frase que hoje nós estamos compreendendo: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Hoje nós trouxemos à baila a mediunidade, a reencarnação, o contato com os espíritos amigos, coisa que Jesus, os sábios, os profetas já disseram em suas épocas. Mas hoje nós vemos que as demais religiões hão de compreender o que nós, os espíritas, já compreendemos há pouco mais de 150 anos. Então a fé inabalável é aquela que pode lidar com todas as novidades, sem se perturbar com aquela maneira ortodoxa de vermos a vida. Onde houver erro, qual de nós não somos portadores de equívocos? Qual de nós que não cometemos injustiças ao avaliarmos o outro, ao avaliarmos uma situação? Onde houver erro, que eu leve a verdade. E vem Mahatma Gandhi. Teve duas personalidades que no século XX muito me tocaram: Gandhi no campo político, no campo da relação de um país para com o outro, e Francisco Cândido Xavier. Foram dois extraordinários homens, dentre muitos outros que tivemos. E Gandhi nos diz: sempre que você tem a verdade, ela precisa ser dada com amor, ou a mensagem e o mensageiro serão rejeitados. Não é porque eu tenho a verdade que eu tenho que lançar para o outro de qualquer forma. A verdade também tem que ser dada com amor. A verdade também tem que ser dada com carinho, porque às vezes nós podemos milindrar o coração alheio, e em vez de ajudarmos, podemos piorar a situação. Certa feita, o nosso querido Chico, recebendo milhares de pessoas que lá iam atrás do mantimento que tanto necessitavam, chegou um companheiro para o Chico e disse: Chico, tem uma companheira na fila, e ela é minha vizinha, e eu sei que ela não necessita do alimento. Eu posso retirar ela da fila para dar espaço para o outro? O Chico, sempre atribuindo na sua humildade fecunda aos bons espíritos, dizia: Emmanuel está aqui conosco e está dizendo para deixá-la na fila, porque ela está se preparando para uma encarnação futura vir na condição de um pedinte. Vejamos bem, aquela companheira não necessitava do alimento, mas ela estava se preparando devido ao seu orgulho excessivo, se preparando para uma encarnação futura vir na condição de uma pedinte ou de um pedinte, já que, segundo os espíritos, o espírito não tem sexo, ora vem como homem, ora vem como mulher, conforme as suas necessidades encarnatórias e kármicas. Certa feita, o Chico saía a altas horas do centro, e do lado do grupo espírita da prece tinha um bar, como tem até hoje, vendendo carne, cerveja, e as pessoas ali já estavam adentrando madrugada dentro, quando o Chico terminava as suas atividades. E quando o Chico estava vendo aquele grupo de companheiros bebendo, jogando, um deles fala para o Chico, que estava do lado do Chico: Chico, olha que pobreza espiritual, olha que atraso. O Chico vira e fala: meu filho, eles estão em plena evolução. E um deles perguntou: como, Chico, em plena evolução? Pois é, hoje só jogam e bebem, ontem jogavam, bebiam e matavam. O que nós sabemos de evolução? Então nós vemos que a vida é uma mão de ir e uma de vir, não apenas de ir. Na questão 886, Kardec questiona como Jesus entendia a caridade.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Quem de nós já colocou o perdão como uma forma de caridade? Então nós vemos que o nosso alfabeto cristão está sendo enriquecido dia após dia. Onde houver desespero, no mundo com tantas pessoas em depressão, no mundo com tantas pessoas sofrendo ansiedade, quantos nós não temos a oportunidade de ajudar, ofertando um livrinho simples, um post no Facebook, uma palavra de consolo? Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver pessoas com medo de lidar com as situações, que nós possamos dar a palavra de estímulo. E vem Buda, o célebre príncipe indiano Siddhartha Gautama, a nos dizer: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Milênios depois, vem Jesus. E Jesus nos ensina que a nossa boca fala o que está cheio o coração. Então, na hora da melancolia, disparamos um monte de coisa. Depois nós chegamos e falamos assim: eu não queria dizer isso. Vem Jesus e nos desmente, dizendo-nos: tu fala o que o teu coração está cheio. Um pouco depois, no século XVI, vem o célebre francês, matemático, geômetra, pensador, René Descartes. Penso, logo existo. Nós somos um mundo à parte. Cada um de nós. Hoje a Terra, com mais de 7 bilhões de habitantes, são 7 bilhões de minis-mundos, com ideais diferentes, com ideais opostos, e nós todos convivendo e tendo a oportunidade de aprender na luta o convívio salutar. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vem Jesus e nos diz: todos, sem exceção, são filhos de Deus, mas precisam acender a luz que está dentro de vós. Este acender a luz é o autoconhecimento, a autocompreensão, a autopotencialidade que trazemos conosco. Se nós soubéssemos o potencial maravilhoso, fecundo, abençoado que nós trazemos em nossos corações, usaríamos esta potencialidade com mais naturalidade. Onde houver tristeza, que possamos levar um sorriso. Certa feita, o pai do Chico, um homem muito simples, muito singelo, muito ignorante, chega para ele e fala: meu filho, como Jesus é conhecido no mundo espiritual? Uma pergunta que parece fácil, mas é difícil. E o Chico parou, pensou e disse: meu pai, Jesus é conhecido no mundo espiritual pelo nome de alegria, porque todos que chegam até Ele, Ele tem um abraço, um sorriso, uma palavra de estímulo para os companheiros continuarem na jornada evolutiva. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Eu tenho que fazer a parte que me cabe. Poderíamos resumir isso quando Jesus nos disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Eu não tenho que esperar o céu me ajudar para eu fazer a parte que me cabe. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. Se eu quero viver num ambiente equilibrado, eu tenho que ser equilibrado. Gandhi, certa feita, foi defrontado com uma mãe que cortou a Índia, um país muito grande, uma população enorme, e aquela mãe muito simples, muito pobre, chega para o Gandhi e fala: Gandhi, eu trouxe meu filho muito pequeno. Meu filho tem um problema grave das diabetes. A taxa de sangue, a taxa de açúcar no seu sangue é imenso. E os médicos já disseram que se ele continuar desse jeito, ele vai desencarnar
prematuramente. E ele não nos ouve. O seu pai já falou com ele, eu já falei com ele, os demais familiares já falou com ele. Não tem que ser feito. E eu sei que ele tem um carinho muito grande por você. Então nós viemos aqui para que você pudesse orientá-lo, dizer para ele deixar de comer tanto açúcar quanto come. E Gandhi vira para aquela mulher e diz: minha irmã, vem na semana seguinte, no mesmo horário, que eu irei ver este caso. E assim foi. Aquela mulher foi embora contrariada, foi embora não atendida no que havia sonhado. Pois bem, a semana passou e ela, com a mesma dificuldade, retorna. E quando Gandhi vai os cumprimentar, Gandhi ajoelha e fica na estatura daquela criança e diz para ela: meu filho, seus pais muito te amam, precisam de você bem, deixe de comer o açúcar, tenha uma vida regrada, tenha uma vida disciplinada. E quando Gandhi foi despedir, a mãe lhe pergunta: Gandhi, por que você fez eu ir embora e retornar apenas por dizer isto? Minha irmã, o médico também me proibiu de comer açúcar, e até semana passada eu comia. Como eu vou pedir para alguém fazer algo que eu também não faço? Olha, como eu vou pedir para o outro fazer o que eu não faço? E vem Emmanuel e cumprimenta: de todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Até o advento de sermos espíritas, imaginávamos que caridade era darmos o que não nos servia mais: roupa, sapato, agasalho, tudo que não nos servia mais. E hoje nós sabemos que a caridade é dividida em caridade material e caridade espiritual. Muitos de nós podem estar passando por situações difíceis no campo da matéria, mas todos nós somos ricos no lado espiritual. E um abraço nós sempre temos para ofertar para o outro. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe. Nós recebemos da vida o que damos. Tem pessoas que chegam no final da vida e não tem um amigo sequer. Por quê? Porque nunca plantou amizade. Para termos amigos, temos que plantar. Para sermos amados, temos que amar. Para vivermos num ambiente de bem, temos que fazer daquele ambiente um ambiente melhor. E vem Chico e nos fala: você nem sempre terás o que desejas. Isso é duro, não é? Isso aqui é muito duro para nós. Você nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisa. Vem o nosso querido Chico e complementa: quando a lei kármica for bater na porta de tua casa e te pegar trabalhando, momentaneamente a lei kármica é suspensa, enquanto estiver trabalhando no bem. Olha que ponto interessante. Exemplo: era para eu ter um cancro maligno, em poucos meses desencarnar. Eles nos pegam trabalhando, nos esforçando. Do câncer maligno se torna um câncer benigno, podendo ser tratado pela medicina da terra, dando-nos anos para continuarmos no trabalho. Conta-nos Humberto de Campos, no excelente livro, no extraordinário livro Cartas e Crônicas, quando ele nos mostra daquele companheiro que havia sido um malfeitor de escravos, abusava dos negros, judiava dos negros, colocava gratuitamente eles nos troncos, separava as mães dos filhos, separava as famílias. E quando ele desencarnou, ficou 300 anos em sofrimento, até que ele lembra da prece, e um amigo espiritual lhe ajuda. E quando ele recebe a ajuda, e quando ele recebe a oportunidade, ele fala: eu quero reencarnar, eu venho como um vulto, como
como cego, como surdo, como aleijado, como tudo. Os espíritos disseram: não, meu irmão, você vai vir com um corpo perfeito. Mas como que eu vou pagar o que eu devo? Você vai ser espírita. E ele pensou: mas ser espírita vai ser fácil. Aí os benfeitores disseram: vai ser espírita lá na terra para você ver se é fácil. Aí ele veio, começou o trabalho, e era para ele perder o braço quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Mas quando a lei kármica, os benfeitores chegaram até ele, viram ele trabalhando, se esforçando, estudando, dando ao outro o máximo de si. Em vez de tirar o braço todo, tiram apenas e tão somente um dedo. Então nós vemos que a providência divina procura nos envolver em todas as circunstâncias. É perdoando que se é perdoado. E vai Jesus mais longe: perdoe para que Deus nos perdoe. Ele não pede para perdoarmos os outros para os outros nos perdoar. Ele já vai logo na última instância. Se você não perdoar, Deus também não perdoa as falhas que você comete para com a lei divina. Olha que interessante. Nós podemos ser um cidadão reto, pagando imposto, tudo certinho, mas e como cidadão espiritual, nós também somos corretos? Porque vem Allan Kardec questiona como que fica a pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem. E vem a espiritualidade nos fala: só de não fazer o bem já está cometendo o mal. Só de não fazer o bem já está cometendo o mal. Então perdoar nada mais é do que darmos ao outro uma nova oportunidade, da mesma maneira que o outro diariamente vem nos dando oportunidades. E vem Emmanuel nos dizendo: alguém te haverá ofendido, entretanto, se não perdoas a esse alguém, criarás em ti mesmo as desvantagens do ressentimento, que te condensarão na própria alma por determinado ponto enfermiço. Quem não perdoa, adoece. Por isso que Chico tinha uma frase do perdão significativa: perdoar é inteligente. Quem perdoa é inteligente. Livra de si uma carga que acumula. Tem pessoas que fazem 30 anos que carregam ressentimento. Pobre dela. Coitado dela que pagou a vida em 30 anos. Perdoar é se libertar. Perdoar é se amar. Perdoar é ver o outro como o outro é. Às vezes nos decepcionamos com as pessoas porque achamos que as pessoas não erram. E quando cometem um erro, a imagem que tínhamos daquela pessoa desmorona por conta apenas e tão somente de um equívoco. Às vezes o nosso dia é composto por 10 situações boas e uma negativa. Deixamos as 10 para trás e ficamos com a negativa e possamos mudar. É morrendo que se vive para a vida eterna. Além de tudo, é uma oração reencarnacionista. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Talvez esta seja a primeira encarnação nossa em que nós iremos desencarnar e iremos chegar no mundo espiritual sabendo que desencarnamos. Muitos de nós encarnávamos e desencarnávamos sem saber o que estávamos fazendo, sem saber o que estava ocorrendo. Hoje não. Hoje nós somos convidados a compreender que o desencarne é uma lei natural, a qual todos nós estamos em possibilidades, mais cedo ou mais tarde, de sermos acometidos. E vem o nosso querido Emmanuel, já para caminharmos, já caminhando para esses momentos de análises finais, quando no livro Trevo de Ideias, o nosso querido Emmanuel deixa uma mensagem intitulada: peçamos ao Senhor o poder de amar sem reclamações. Quantos de nós amamos o familiar, mas colocamos sempre o mais? Mas
ele faz isto, mas ele faz aquilo. Peçamos o poder, peçamos ao Senhor o poder de servir sem recompensa. Eu dou, mas o que eu vou receber com o que eu estou dando? Eu ajudo, mas qual vai ser a recompensa da minha ajuda? De compreender sem exigir compreensão. Quantos de nós não vivemos em família? Quantos de nós não temos na nossa família? Nós temos que compreendermos, sendo que o outro não nos compreende, não nos entende, não vê o que hoje já vemos, de obedecer aos sublimes desígnios. Todos nós estamos submetidos à mesma lei. A lei divina não é igual à lei dos homens. A lei para o brasileiro é conforme os nossos costumes. A lei de Portugal é conforme a cultura portuguesa. E assim sucessivamente. A lei divina é uma só para todos. Ao sábio será cobrado mais, porque já sabe mais. Ao ignorante será cobrado menos, porque a sua compreensão ela é menor. De vencer as próprias imperfeições. Qual que é o grande desafio da nossa vida? Vencer a nós mesmos. Nós não estamos competindo com ninguém. Cada um de nós está escrevendo a nossa história e vai prestar contas do que estamos escrevendo agora. Nós devemos superar a nós mesmos, de abençoar os que nos perseguem. Certa feita, o Chico chegou, um grupo de amigos até o Chico, e ele estava na sua casa chorando, muito triste, com um jornal na mão, e um companheiro pergunta: Chico, você caiu, você machucou, o que foi? O Chico fala: lê o que está nesta matéria. E quando eles leem, eles se deparam: mas Chico, desencarnou uma das pessoas que mais te perseguiram, que mais te caluniou. Toda semana no jornal ele escrevia contra você. Não, meu filho, ele foi o meu maior amigo, porque quando eu li aquelas páginas, eu via quem eu era, e eu pedi a Deus força para na semana seguinte deixar esses equívocos de lado. Mais ou menos parafraseando Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, quando nos dizia que quando ele estava encarnado, ele fazia uma ampla análise consigo mesmo, refletia sobre o que fez naquele dia e pedia a Deus força para não tiver continuidade, de orar pelos que nos ferem e caluniam, de amparar aos que nos criticam, de estimular o bem onde se encontre, praticar a fraternidade legítima, de aproveitar todas as oportunidades da vida para a edificação do espírito imortal. A importância que nós damos aos momentos é particular, mas tem momentos que não voltam mais. Quantas pessoas chegam até mim no atendimento fraterno e falam: André, se eu pudesse voltar no tempo, quantas coisas eu faria diferente. Ou outros que chegam para mim e falam: André, você teve a oportunidade de nascer num lar espírita, eu não tive. Se eu tivesse a compreensão que eu tenho hoje, muitas coisas eu faria diferente. O que passou, aproveitemos apenas o que não devemos mais fazer. Usemos o nosso passado como uma referência dos equívocos cometidos e peçamos força a Deus para continuarmos, seguirmos, caminharmos, fazermos a parte que nos cabe. Todos nós estamos sujeitos a melhorar o momento em que quisermos. Todos nós somos convidados a darmos o nosso melhor. E a temática da palestra de hoje, oração de São Francisco, é aquela guerra íntima do certo para com o errado, da luz para com as trevas, do faço ou não faço. Quem sabe amanhã não podemos fazer um paralelo desta oração, aproveitando parábolas de Jesus que
que convida-nos à compreensão e ao entendimento da vida imortal. Uma casa como esta é uma universidade para o nosso espírito. Que aproveitemos as aulas, que aproveitemos os entendimentos e façamos do nosso dia dias mais agradáveis, dias melhores. Certa feita, um jornalista viu o Chico tomar muitos remédios. O Chico sempre teve um corpo debilitado. E certa feita, um jornalista pergunta: Chico, você toma todos estes remédios por medo de morrer? O Chico disse: não, meu filho, eu tomo